são de 2 casos, um primeiro do coordenador Sérgio Marçom, coordenador da Coordenadoria de Fiscalização em Biodiversidade aqui da Secretaria, e o segundo caso da Elaine Rodrigues, do IPA, que por enquanto ainda não está aqui presencial, a gente vai tentar manter contato com ela, acredito que ela vai estar por aí no presencial daqui a pouquinho. E aí a gente tem, hoje a nossa previsão é de acabar um pouquinho mais cedo, acabar às 4 horas, e o nosso break está previsto por volta das 3 horas da tarde. Perdão, das 3h20, mais ou menos, entre 3h20 e 3h40. A gente vai administrando aqui o tempo. Então, sem mais delongas, queria passar a apresentação agora para o Sérgio Marçom, a fala, e desejar boas-vindas a todos e bom evento. Por favor, Sérgio, a palavra está com você. Obrigado, Rita. Boa tarde a todos e todas que estão nos acompanhando virtualmente aqui. Primeiro, dizer que é uma satisfação poder estar falando aqui num evento tão importante, poder passar um pouquinho aqui desta fração aqui do nosso trabalho e trazer esse tema que a gente está trazendo aqui em nome da CFB, Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade. Eu, quando conversei com o Paul, né, sobre a apresentação nesta mesa, nesse grupo, né, achamos que seria mais oportuno trazer, né, já pedindo a ele uma licença poética, né, para que pudéssemos abordar essa questão aqui, mas gostaria muito de trazer esse tema para apresentar e para ouvir, né, e debater aqui com os demais que estão acompanhando, porque é um tema que tem nos afligido muito, né? A gente se preocupa demais aqui com a biodiversidade, é um dos mandamentos aqui da CFB, né, das nossas atribuições, e além da proteção, da fiscalização e do monitoramento ambiental no estado de São Paulo, mas aqui, especialmente na região metropolitana, a gente está com um desafio muito grande, precisa aí de todos os esforços, todas as mentes, pensando em saídas aí, alternativas, em bons projetos para a gente conseguir reverter, fazer frente a essa situação e criar alternativas aí para a conservação dessa biodiversidade tão rica que a gente tem, né? Por favor, Sachá. Bom, aqui, região metropolitana de São Paulo, trazendo um pouco o contexto para quem não é daqui, não conhece, ou para quem não está lembrado dos nossos números, né? É uma região de 39 municípios, com cerca de 8.000 quilômetros quadrados, né? Tendo ali no coração o município de São Paulo, no centro. São 22 milhões de habitantes, né? Estamos na bacia hidrográfica aí do Alto Tietê, né? Uma bacia que tem basicamente a metade, né? Um pouco mais da metade da população do estado de São Paulo. E tem apesar disso, tem grandes áreas de vegetação nativa ainda e sustenta grande biodiversidade nos remanescentes florestais, né, nas áreas de vegetação nativa que a gente tem, né. 42% desse território da região metropolitana ainda é coberto por vegetação nativa, segundo dados aí do último inventário florestal, e a gente também tem algumas outras camadas aí de proteção, né, digamos assim, né. Aqui a região metropolitana está inserida aí na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida aí pela Unesco, né? Ela é muito mais abrangente, mas basicamente no centro da Reserva da Biosfera está a região metropolitana de São Paulo. Além disso, a gente tem 11 unidades de conservação, de proteção integral, né? Falando só das estaduais, né? Representando aí 8,8% do território, e 9 unidades de conservação de uso sustentável, com 10% do território, juntando tudo isso, a gente tem quase 20% do território sob proteção, né, de caráter de a proteção de unidades de conservação. Pode seguir. Trazer alguns mapas aqui, apenas para localizar, né, onde fica a região metropolitana de São Paulo, para os que não são daqui, estão vendo, vão ver essa apresentação depois. Os 39 municípios ali no entorno da capital aqui de São Paulo, pode passar. Aqui o mapa, né, com a imagem de satélite, o contorno, onde a gente vê a mancha urbana nitidamente ali se espalhando, né, bastante na direção leste-oeste, mas já com crescimento ali
direcionado para a região sudeste. Também dá para ver as manchas de vegetação nativa, algumas muito firmes e sem nenhum tipo de enclave aí urbano, mas outras já pontilhadas ali de casas e de outras intervenções antrópicas, né? Pode passar também. Aqui o mapa que mostra, né, para a gente trazer um pouquinho dessas camadas de proteção da região metropolitana e a vegetação nativa. Dá para ver as unidades de conservação de produção integral, especialmente na porção norte e na porção sul, né, sudeste aqui da região metropolitana. E a gente vê já nesse mapa, né, os corpos d'água ali, especialmente as represas, né, que eu vou falar um pouquinho mais, né, dessa dinâmica aí ligada às represas fornecedoras de água aqui, né, dos nossos recursos hídricos para a região metropolitana, né. Pode passar. Aqui o mapa da Emplasa mostrando os serviços ecossistêmicos e o uso do solo, né. A gente vê em vermelho ali uma grande área urbanizada, área, né, antrópica, também no entorno dela ali já em laranja, e a gente vai, conforme vai saindo para a periferia, especialmente, né, dessa mancha da região metropolitana, a gente vai tendo outros usos já mais que permitem aí maior permeabilidade, maior corredor ecológico, aí, existência de corredores ecológicos para a fauna, maior subsistência aí para a biodiversidade né, de todos os tipos que a gente tem, né? E nas franjas ali, a gente vê a vegetação nativa praticamente, né, nas áreas de parque, unidade de produção integral, ocupando ali as bordas, as franjas dessa região ainda, né? Pode seguir. Aqui, apesar da gente ter, então, como eu disse, né, 22 milhões de pessoas, praticamente metade da população, a gente ainda tem um índice, né, de cobertura, né, de vegetação nativa relativamente interessante, na verdade, bem interessante, né, entre 20% e 50%, tá? Na média ali em torno dos 36%, né? E o que aumenta ainda mais o nosso desafio aqui, porque compatibilizar, né, esse convívio, essa coexistência entre os usos antrópicos, as ocupações, né, o desenvolvimento nos diversos tipos de atividades humanas com a preservação dessa vegetação e dessa biodiversidade que está associada, fica ainda mais difícil, mais complexo, né? Pode seguir. Eu trago aqui números que já foram apresentados aqui, né, pelo colega da Prefeitura de São Paulo, mas só no município de São Paulo a gente já consegue saber, dar uma amostra aí da nossa diversidade de fauna e flora, né? São 1.113 espécies de fauna que foram levantadas e inventariadas só no município de São Paulo, 57 anfíbios, 47 répteis, 458 aves, 104 mamíferos e no meio deles ali um bom número de primatas ainda aqui na capital paulista, hein? E 92 dessas espécies aí são ameaçadas de extinção em alguma categoria e são ali mais de 4.700 espécies catalogadas, né, da flora. Então, a riqueza aí da biodiversidade da Mata Atlântica está muito bem representada no município de São Paulo e com certeza nos outros adjacentes aqui que compõem a região metropolitana. Além disso, a gente tem diversidade cultural, tem comunidades indígenas que ainda habitam aqui, não só na capital, como outras cidades, né, do entorno. A gente tem aí essa grande conurbação que, além da região metropolitana de São Paulo, a gente tem outras regiões metropolitanas, formando com Campinas uma macrometrópole, corredor pelo Vale do Paraíba, outro corredor na direção de Sorocaba, enfim, são muitos vetores de pressão aí sobre essa biodiversidade, né? E também agora trazendo um outro aspecto, né, uma outra camada, 34% desse território, desses 8.000 quilômetros quadrados, é composto, está, né, inserido em área de proteção e recuperação de mananciais, que é uma área com características, né, específicas, né, com uma legislação específica, aliás, que tem função,
né, de regular o uso do solo nessa, né, a área de ocupação, as possibilidades de fracionamento de terrenos, né, e de ocupação, para que a gente tenha a proteção dos mananciais hídricos que servem aí a metrópole, né, essas mais de 22 milhões de pessoas, né. Então, são 6 mananciais de abastecimento público aqui na região: Cantareira, Guarapiranga, Billings, Alto Tietê, Cabeceiras, São Lourenço, Cotia. E aí agora a gente vai falar um pouquinho deles e dessa problemática toda aqui. Aqui o mapa mostrando a sobreposição, então, das áreas, né, de proteção de mananciais, confrontando ali com o contorno da região metropolitana de São Paulo. Elas escapam, né, um pouco no sentido norte, aqui também no sentido sul, mas elas estão basicamente ali sobrepostas a essas áreas, como eu disse, ao sul e ao norte, onde tem as unidades de conservação, e ainda os grandes remanescentes de vegetação nativa. Então, é um duplo aí, uma dupla afetação sobre essas áreas, né? Pode passar. Um percurso aqui histórico sobre essas áreas de mananciais, né, aqui da região metropolitana. A proteção, né, este gravame aí começou na década de 70, né, com as primeiras leis que disciplinam o uso do solo, ali meados da década de 70, 75, 76, estabelecendo essas restrições, né. Naquela época a gente tinha uma população muito menor e uma ocupação ínfima, ainda basicamente de chácaras, muita vegetação nativa, algumas áreas produtivas, né. Então, optou-se por esse tipo de proteção, né. Já na década de 90, depois de mais ou menos 20 anos ali de vigência dessas primeiras leis, a gente viu que não houve o resultado esperado, né. As leis não produziram exatamente uma proteção e uma disciplina do crescimento ali da metrópole no sentido leste-oeste, né, buscando preservar as áreas mais produtivas de água norte a sul, né. A gente teve ali alguns problemas com essa disciplina do uso do solo e teve, então, uma renovação da legislação, né, em 97, e partindo para uma outra dinâmica, né, uma diferenciação ali, já reconhecendo as áreas ocupadas ao arrepio dessa legislação da década de 70, criando ali as áreas de proteção e recuperação de mananciais, né, e com uma nova estratégia de definição de regras de uso do solo específicas para cada subbacia dentro desta grande área de mananciais, né? Então, a depender das características específicas dessa subbacia, seria então aprovada uma lei específica que ia regrar esse uso do solo, essa disciplina, né, de ocupação, para buscar proteger os atributos ambientais dessa região, especialmente ali os serviços relacionados a fornecimento de água, né. Isso aconteceu a partir da década de 2000, a gente vem ainda no finalzinho desse processo, com algumas leis, 2 leis específicas ainda pendentes, né, de serem aprovadas, mas a gente já está num outro cenário, que é o cenário que a gente vai explorar aqui, né, esse que é o nosso grande desafio, que é um cenário agora dessa década de 20, né, de 2020, onde, a meu ver, a gente também já está na necessidade de rever o regramento, né, já num período maior até do que o passado entre a primeira lei e a segunda lei, né, porque a gente também não está tendo o devido sucesso no nosso dever aí de proteção desses recursos hídricos, dessa paisagem, dessa biodiversidade, né. Agora a gente está na fase de implantação, né, no que concerne aqui a coordenadoria, os demais órgãos de proteção, dos grupos de fiscalização integrada, né. Não vou falar dos demais aspectos ligados às áreas de mananciais ou até a biodiversidade metropolitana. Vamos falar um pouquinho da proteção e dos desafios para exercê-la aí, né. A gente está na fase de regulamentação e implementação desses grupos de fiscalização integrada. Pode passar. Bom, o que a gente vê, então, nos últimos 3, 4 anos, né, e esse é um bom termômetro do sucesso relativo, né, bem relativo dessa legislação,
a gente tem visto, especialmente agravado também pela pandemia, um incremento expressivo ali do números de autos de infração, né, do números de degradações na região metropolitana de São Paulo e, notadamente, nessas áreas de produção de mananciais, né, no período que a gente traz aqui, entre 18 e 21, houve um incremento ali de mais de 20% só nas infrações relacionadas à classe flora, que são aquelas que exatamente estão relacionadas à supressão de vegetação nativa, intervenções em APP, e que tem ligação direta ali com ameaça aí aos recursos hídricos e a nossa biodiversidade, né? Pode seguir. Bom, isso ocorre basicamente pelo déficit habitacional, né, pelo movimento de caminhamento da população para as áreas mais periféricas, onde a ocupação é mais rarefeita e onde ainda há a possibilidade de ocupação, né, com habitações, né? Então, esse déficit, os valores estão ficando cada vez mais proibitivos em termos de para você morar nas regiões centrais, e a gente diz centrais, algo já 15, 20 quilômetros do centro mesmo aqui de São Paulo, né, e das outras cidades, e a população acaba sendo ali, entre aspas, né, expulsa, direcionada para essas regiões mais periféricas, onde estão os nossos remanescentes, né? E também uma dinâmica muito cruel de descarte irregular, não só de esgoto, né, que vem junto com essa ocupação, mas especialmente de resíduos sólidos provenientes da construção civil, né? Isso ocorre de forma pulverizada aí em toda a região metropolitana, né? E isso tudo leva ao aumento do desmatamento nessas regiões periurbanas, né? Isso foi agravado, como a gente viu ali no período da pandemia, ocasionado por essas ocupações irregulares, né? A gente tem fragmentação desses maciços ainda, que são expressivos aqui, florestais, na região metropolitana, dos corredores ecológicos que eles formam, né? E diminui aí sensivelmente esse hábitat para a fauna silvestre, que a gente também viu ser bastante rica aqui na região. Aqui eu trago um exemplo da dinâmica, como funciona exatamente no período mencionado, né, entre 18 e 21, ali à nossa direita, para quem está vendo daqui da sala, né, dá para ver um corpo d'água, que é uma das represas, né, daqui da zona sul da capital paulista, né, da região metropolitana. Ela vai por muitos municípios, e a gente tem alguns fragmentos ali, né, no alto da página ali à esquerda, ainda fragmentos intactos, né, mas a pressão, né, urbana já está chegando ali, dá para perceber, né, no polígono que está em amarelo, muito próximo à represa, né. Ali a gente tem basicamente fragmentos de Mata Atlântica em estágio médio, né, alguns até apresentando espécies já tardias, né, secundárias tardias. Então, sustenta sim, né, apesar da proximidade com a área urbana, uma interessante biodiversidade, mas a gente teve em 18 o fragmento estava ali, em 19 pode ser que também, mas a partir de 2020, especialmente em 2021, aquela dinâmica da ocupação, né, dá para ver certinho ali o desenho das ruas, as construções acontecendo, né, essas áreas como estas aí, né, a gente tem registradas aí centenas de áreas como essas na região metropolitana e nas regiões das duas represas aqui, especialmente da capital, Billings e Guarapiranga, são algumas mesmo centenas, né, 400, 500 áreas aí com um pouco mais, um pouco menos, né, dessa dinâmica aí, né, às vezes mais rápido, em áreas menores, em áreas maiores, mas esse é o problema que a gente enfrenta, né, dessa forma aí. Pode passar. Esse é o resultado lá na hora, quando a gente chega para ver, né? Há monitoramento, há fiscalização, a gente tem buscado enfrentar isso, poder público em conjunto, né? Mas o resultado, invariavelmente, tem sido encontrar a Mata Atlântica no chão, né? Como a gente vê ali as árvores já caídas, ao fundo dá para ver já, né, o corpo d'água, a represa de abastecimento, e ainda um contínuo de mata preservado ali, né? Pode passar, Sérgio.
Aí essa é uma foto já em momento seguinte, na linha do tempo, né, onde a gente já vê algumas ocupações, ainda a floresta se regenerando em algum ponto, mas o maciço, a água está ali, né, e os outros maciços estão ali no entorno. Né. Pode seguir. Aí a próxima foto já, certamente, né, na linha do tempo, onde a gente já tem a dinâmica urbana engolindo a nossa Mata Atlântica. Pode passar. Bom, o trabalho do poder público, como eu disse, ele também vem se aperfeiçoando e sendo incrementado, né? Especialmente nesse período aí de 2020 para cá, 19, 20 para cá, a gente trabalha em operações conjuntas, né? Prefeitura, Estado, órgãos militares de proteção, todos os órgãos de controle, fazendo demolições, embargos, uma série de medidas ali, né, para tentar coibir isso, mas o resultado, apesar da gente ter um relativo sucesso nessa frente de pronta resposta, né, de embate, o resultado não é a imediata, obviamente, né, restabelecimento da vegetação nativa e dos serviços ecossistêmicos da biodiversidade sustentada por ela. Né? A gente tem um enorme abismo aí entre estas ações de pronta resposta e o retorno ao status anterior, né, Rodrigo? Então, a partir de agora começa aqui a provocação, os nossos desafios e é o meu objetivo aqui, né, o que estava no painel aqui, a minha ideia de trazer isso é exatamente colher todo e qualquer tipo de contribuição para a gente tentar superar essas questões, né? Pode seguir. Então, o que a gente tem depois daquele cenário de enfrentamento que eu mostrei ali agora há pouco? Né? Nós precisamos fomentar, de alguma forma, o uso habitacional compatível com esse regramento restritivo das leis de mananciais, né? Que determina percentuais ali de ocupação para manter permeabilidade, para manter vegetação nativa, para manter biodiversidade, mas que são hoje incompatíveis com o que se pratica no mercado, a verdade é essa. Hoje incompatíveis com o que se pratica no mercado, a verdade é essa. Né? Então, esse é um primeiro desafio aí que envolve órgãos que vão além ali da esfera ambiental, né? Para evitar, então, essa conversão de áreas rurais que a gente tem ainda, e são propriedades com grandes, rurais que mantêm esses maciços, né, de vegetação nativa, mas que podem ter atividades ali agrícolas mesmo, né, que sejam compatíveis, sim, com a manutenção da biodiversidade, né. A gente tem uma série, também centenas de produtores associados ali, né, orgânicos na região, especialmente na região sul aqui de São Paulo, e suas propriedades são absolutamente, tem um uso absolutamente compatível com todas as necessidades ali daquela região, né, ora em zona de amortecimento de unidade de conservação, ora em zona restritiva de área de proteção dos mananciais, né, e a gente precisa, com isso, então, ampliar essa possibilidade de geração de renda, né, para que essas famílias não fiquem tentadas a abandonar a sua fazenda, a sua chácara, o seu sítio, partir para uma outra e a gente ter aquela dinâmica que a gente viu ali naquelas fotos sequenciais, né, iniciada. Né. Uma dessas possibilidades é a implantação de mecanismos de pagamento por serviços ambientais. Né. Ampliar infraestruturas de ecoturismo, turismo rural na região, né, em toda essa região periurbana aqui da RMSP. A gente tem muitos atributos que podem ser explorados de diversas formas, tem bons exemplos. A nossa grande, e aí é a minha maior, talvez, provocação, né? Tudo isso aqui que eu já citei, a gente tem bons exemplos, mas a gente não tem escala. A gente não tem, para uma região de 22 milhões de habitantes, respostas condizentes com o tamanho do desafio, né? Precisa encontrar onde estão as travas ali, nem sempre são recursos, obviamente que, né, recursos financeiros é importante a gente ter, mas bons projetos também e caminhos para implementá-los
são muito importantes, né? Aumentar, obviamente, os esforços de comunicação, né, em todas os níveis, né? Construir com os próprios atores locais, os moradores, as suas associações, né, alternativas ali para recuperar e restaurar que modelo de áreas, né, a gente quer ter, a gente vai ter naquelas áreas que foram desocupadas, demolidas, né, desmobilizadas, né, porque a gente fica com esse passivo para tomar conta. Áreas muitas vezes particulares, né? Qual será o modelo, então, que poderá ser discutido com alterações na legislação, ou que alternativas a gente vai encontrar dentro da legislação hoje vigente para encontrar esse caminho da restauração, né, dessas áreas, para que a gente tenha de novo os corredores, os serviços ecossistêmicos, a nossa biodiversidade, né? E ali também o fomento, obviamente, a participação da sociedade civil. Essas áreas não são desprovidas de pessoas, muito pelo contrário, a gente tem grandes lutadores, sociedades, associações que batalham pela preservação dessas áreas periurbanas aqui da região metropolitana. Pode passar agora apenas fotos para ilustrar, né, alternativas, né? Esse é um conjunto residencial chama Residencial Espanha, né, popularmente chamado de Parque dos Búfalos, aqui na Zona Sul da capital, a represa Billings, né, região de Cidade Ademar, e é um exemplo interessante esta área era toda ela, do jeito que vocês estão vendo, à esquerda e à direita, né, mas ali capões de mata, né, entremeados ali com áreas de pasto, mas que apresentam um uso super interessante para uma região tão próxima assim do centro da capital, né. E a gente teve, né, um projeto implantado ali com todo o cuidado, com toda a parte de infraestrutura e saneamento, que, para mim, a prefeitura vai dar continuidade, obviamente, à implantação de um parque, né, nessas áreas aí mais próximas da represa, mas é um exemplo muito claro de como se pode fazer essa compatibilização, né? Nas áreas aqui, tanto lá para cima da imagem como para baixo, a gente vê a ocupação desordenada ali chegando, e quando você ordena, a diferença que isso faz. Mais uma vez, a gente precisa de escala. Estou trazendo aqui um exemplo só para provocar. Mais um. Aqui uma propriedade também na Zona Sul aqui da capital, na APA, uma das UCs que a gente tem aqui, na APA Capivari Monos, né, com cultivo orgânico, onde a gente tem ali as suas áreas de cultivo, mas as áreas de vegetação nativa ali também bem preservadas, dá para ver a florestinha bem com as quaresmeiras ali, se eu não me engano, floridas, um extrato arbóreo muito bem consolidado, né? Então é possível também este caminho, né? Pode passar. Aqui nas áreas, né, ideias aí, e a gente tem exemplos, né, de ideias sobre o que fazer com as áreas que foram ocupadas e desocupadas, e a gente tem que dar um destino para elas compatível também, né, como a gente falou. E parques lineares são alternativas muito viáveis, mantém uma permeabilidade, mantém vegetação, mantém uso para a população, então a população se apropria disso e muito dificilmente a gente tem uma reversão quando um parque desse é implantado, né? Esse aí, no caso, está em Parelheiros, na Zona Sul também aqui. E a última eu trago aqui a nossa estrela, que vira e mexe aparece ali nas áreas de Marcilac, né, no extremo sul aqui da capital, e tudo isso a gente faz para ver cenas como essa, registros como esse, né, surpresas, veja a carinha de surpresa dela. A gente tem certeza que esses animais estão aqui, estão pertinho da gente, isso aqui, com 35 quilômetros a gente chega lá, e eles estão ali, e outros, né, de topo de cadeia aí como ela, e vários outros mamíferos de grande porte, primatas e tudo mais. Então, quero deixar essa última aqui para também trazer um conforto no nosso coração aqui. É uma esperança. É isso. Obrigado.
Muito obrigada, Sérgio, pela sua apresentação. Eu ando fazendo umas rodadas breves aqui de apresentação das pessoas que estão online e o pessoal que estiver presencial aí também, conforme forem se manifestando, vão, por favor, se apresentando. Eu vou começar, então, com os moderadores, né? O Sacha, que já está aí, ajudando a gente na moderação presencial, e a Lúcia, do IPA também. Queria dar as boas-vindas a Vanise, novamente, da Prefeitura de Caxias do Sul, Secretaria do Meio Ambiente, está acompanhando a gente todos os dias, e a Camila Michelin, que é especialista ambiental aí da CIMA, só que em São José dos Campos, ecóloga e mestre em desastres naturais. A Fernanda Reis, também, do Programa Município Verde Azul, daqui da casa, e o Fernando Perioto, da UFSCar, que vem acompanhando a gente ao longo dos dias aí também. O Abílio, que eu sei que é da casa, e a Neide Araújo também, que são todos da casa. Bem-vindos. Como hoje a gente tem um período um pouquinho mais enxuto, eu queria já passar a fala para a apresentação do nosso segundo caso, né, da apresentação do nosso segundo caso, que é da Elaine Rodrigues, do IPA, e aí depois, um pouquinho antes do intervalo, a gente faz uma rodada aí de manifestações e de dúvidas antes de seguir para o nosso bloco de encerramento. Então, Elaine, acredito que você esteja aí já preparada com a sua apresentação, por favor, a palavra está com você. Olá, boa tarde. Eu gostaria de compartilhar a apresentação, como eu faço. Elaine, fica à vontade, está liberada a compartilhamento de tela para você. Tá, só um minutinho, eu vou precisar entrar também pelo computador, porque a apresentação ela está no link do computador. Tudo bem. Aí, se vocês puderem abrir novamente, abrir o acesso para mais uma entrada. O acesso está aberto, pode entrar que você não vai ter nenhuma barreira, usando o mesmo link que você entrou pelo celular. Ok. Enquanto a Elaine vai se preparando, Sérgio, eu estava pensando aqui, seria legal comentar a todos, aproveitar o evento, comentar a todos que ontem saiu a portaria nacional, né, a portaria do Ministério do Meio Ambiente, atualizando a lista nacional de espécies ameaçadas em extinção. E a nossa estadual, se não me engano, eles me corrijam, é de 2018 também. Achei interessante trazer para o nosso evento. Isso, Rita, a gente precisa, né, periodicamente atualizar, né, a nossa, e agora que teve a publicação da federal, a gente pode dar início aqui ao nosso processo, né, porque estávamos até aguardando, não fazia muito sentido fazermos a nossa aqui primeiro, sendo que havia um processo lá em andamento, mas muito bem lembrado aí por você. Obrigado. Só aceitando a provocação do Sérgio, eu acho que o grande problema mesmo é reproduzir os exemplos saudáveis que a gente tem para a região metropolitana como um todo, né? Porque São Paulo criou o polo turístico de Parelheiros, que ele é um pedacinho do que é aquela área toda. Tem pagamentos por serviços ambientais que a gente está instituindo para essa área especificamente, mas é só um pedaço, né? Então, o problema é escalar os projetos que dão conta de fazer essa barreira para o desmatamento, que é meio monstruosa mesmo. A fotografia que você mostrou é perfeita. Toda vez que a gente vai para lá com fiscalização, dói, né? E é rápido, né? E a grande questão é essa: o que a gente faz com uma área devastada que é particular? Eu posso plantar lá? Não posso plantar lá? Eu ponho dinheiro do município numa propriedade particular? Então, tem essas questões de achar uma solução e as brechas na legislação, porque eu acho que tem legislação que
que eu acho que a proteção está acima do direito de propriedade, né, o bem comum maior a ser preservado não é a propriedade, mas tem um maior, que é a biodiversidade, o meio ambiente sustentável e tal. Eu acho que essa conversa é importante que seja feita. Sim. É o Rodrigo, né, que está aí, a minha tela está pequenininha. Isso. Rodrigo Ravena, da Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Bem-vindo novamente, Rodrigo. Elaine, vou passar agora a palavra para você, tá? Sua apresentação já está aí na tela. Ok. Bom, muito obrigada, né, e boa tarde a todos e a todas. É uma grata satisfação poder apresentar em um evento como este os resultados de 10 anos de trabalho, consolidados na publicação Serviços Ecossistêmicos e Bem-Estar Humano na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo. E gostaria aqui de iniciar observando que a publicação considerou como escopo metodológico a avaliação ecossistêmica do milênio, processo conduzido de 2001 a 2005, que definiu serviços ecossistêmicos como os benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas. Posteriormente, esse conceito foi revisto pela Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBS, e a área de estudo abrangida pela publicação é a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da cidade de São Paulo, que foi declarada pela Unesco em 1994. A RBCV abrange 78 municípios, incluindo a cidade de São Paulo, sua região metropolitana e todos os municípios envoltórios, pegando integralmente a região metropolitana de São Paulo e também a região metropolitana da Baixada Santista. A RBCV, ela abriga 25 milhões de pessoas e responde por 19% do PIB brasileiro e 61% do PIB estadual. Essa economia e essa população são sustentados pelos serviços ecossistêmicos produzidos principalmente na área urbana, na área periurbana da região metropolitana de São Paulo. O livro contou com a participação de 75 autores e 25 colaboradores da área de comunicação, envolvendo 43 instituições no seu desenvolvimento, instituições públicas e privadas, e também nacionais e internacionais. Como resultado, foram estudados 11 serviços ecossistêmicos, considerando seu diagnóstico, vetores de pressão e cenários futuros para a região metropolitana, para a região da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde. O livro também conta com um capítulo que trata da valoração econômica e ecológica dos ecossistemas e dos seus serviços. Eu vou passar rapidamente por todos os capítulos, né, os serviços que foram avaliados, para a gente ter uma ideia um pouco mais do que foi trabalhado nessa publicação. O capítulo introdutório, um cinturão de vida ao redor de São Paulo, é apresentado todo o processo histórico de criação dessa reserva da biosfera, desde do movimento da sociedade civil, com coletas de assinatura e os estudos técnicos que foram desenvolvidos para fundamentar a sua criação junto à Unesco, até a sua individualização em 2017 na Rede Mundial de Reservas da Biosfera, constituindo um resgate da memória das ações mais importantes para a consolidação e para a implementação dessa reserva. O capítulo introdutório também apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre serviços ecossistêmicos e das interações dos serviços ecossistêmicos com o bem-estar humano, incluindo a relação entre cidades, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Também são apresentados os processos globais de avaliação ecossistêmica do milênio e da Plataforma Intergovernamental de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. Após o marco conceitual da publicação e toda a contextualização da RBCV, o seu sistema de gestão e do seu plano de ação, os capítulos seguintes tratam, então, dos 11 serviços ecossistêmicos que foram avaliados, incluindo seus vetores de alteração e sua relação com o bem-estar humano, que é o fio condutor dessa publicação. O
primeiro capítulo que trata especificamente do serviço ecossistêmico é o produtor e o serviço ecossistêmico de provisão de alimentos. Ele foi coordenado pela pesquisadora do Instituto de Economia Agrícola, Yara Chagas de Carvalho. E trata da agricultura urbana e periurbana voltada na região metropolitana de São Paulo para a produção de frutas, legumes, aves, pecuária e pesca. Foram considerados 3 sistemas de análise para avaliar o serviço ecossistêmico de produção de alimentos: o Planalto, o Sistema Costeiro e unidades de conservação. Verificou-se que a produção agrícola na região metropolitana de São Paulo é altamente dependente de água, é diversificada e basicamente abastece o mercado interno regional, garantindo segurança alimentar e também nutricional, com impacto nas condições de saúde das pessoas. Na sequência, nós temos o capítulo Recursos Florestais, Madeireiros e Derivados, que foi coordenado pelo pesquisador Edgar Fernando de Luca, do Instituto de Pesquisas Ambientais. Esse capítulo, ele traz importantes informações sobre a cobertura florestal com espécies exóticas para produção comercial, que ocupa mais de 107 mil hectares na região da Reserva da Biosfera. Para alguns municípios, o valor da produção florestal é altamente significativo, chegando a quase 9% do PIB municipal. Entre outros serviços ecossistêmicos, estas áreas de reflorestamento proporcionam o estoque de 23 milhões de toneladas de carbono. Aqui a gente observa uma ilustração da transformação urbana que ocorreu em Cajamar, em 2 momentos, 2008 e depois em 2020. Este capítulo também trouxe uma análise hipotética da supressão dessas áreas de floresta de exóticas sucedida pela urbanização, o que representaria um acréscimo de 34% de área urbanizada na região metropolitana de São Paulo, com impactos significativos em outros serviços ecossistêmicos que são associados a esses plantios de reflorestamento. O livro também conta com um capítulo sobre produção bioquímica, sobre produtos bioquímicos, medicamentos naturais e produtos farmacêuticos, e o potencial farmacológico de espécies encontradas na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, conduzido pela pesquisadora Masako Sakita, do Instituto de Pesquisas Ambientais. Este trabalho, ele faz um levantamento do mercado mundial de plantas medicinais, que movimentou, em 2008, mais de 21 bilhões de dólares, e com estimativas de mais de R$1 bilhão de venda de fitoterápicos no Brasil em 2014. Com a identificação de 2.256 espécies de plantas catalogadas na Reserva da Biosfera, verificou-se que 277, ou seja, 12%, constituem fonte de compostos químicos, medicamentos naturais e produtos farmacêuticos. O capítulo também traz informações importantes sobre essas espécies e sobre o potencial de seu uso. Na sequência, coordenado pela pesquisadora Denise Bicudo, do Instituto de Pesquisas Ambientais, é tratada a provisão e regulação da água e bem-estar humano na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde. O capítulo mostra que, devido aos processos de antropização do território, as bacias hidrográficas da região da Reserva da Biosfera do Cinturão Verde, elas são classificadas como crítica e muito crítica, ao se considerar a relação entre disponibilidade e demanda hídrica, sendo que a bacia do Alto Tietê é a mais crítica do Brasil, com demanda superior a 100% da sua disponibilidade. A renovação da água na Reserva da Biosfera compromete os serviços ecossistêmicos e afeta o bem-estar da população em decorrência da diminuição da sua disponibilidade hídrica, tanto em quantidade quanto em qualidade, e principalmente devido também às perdas humanas e materiais provocadas por inundações, deslizamentos e enchentes. O capítulo observa que a Reserva da Biosfera do Cinturão Verde
precisa ser entendido como território de segurança hídrica, para que situações como a crise enfrentada de 2013 a 2016 não volte a se repetir aqui na nossa região. Coordenado pelo professor Antônio Manuel dos Santos Oliveira, foi trabalhado o capítulo Processos geohidrológicos de erosão, escorregamentos, assoreamentos e inundações. Esse trabalho, ele mostra que a reserva da biosfera do Cinturão Verde possui uma ocupação inadequada do espaço e a perda de serviços ecossistêmicos, que gera impactos com implicação na paralisação de atividades econômicas, maior custo na infraestrutura, danos ao patrimônio público e privado e comprometimento da saúde física e psicológica da população. O estudo, ele mostra a situação primitiva e a situação atual em relação à perda de serviços ecossistêmicos, e apresenta também as áreas que são mais críticas em termos desses serviços de processos geohidrológicos, de erosão, escorregamento, assoreamentos e inundações, fornecendo base para o desenvolvimento de políticas públicas para a recuperação de áreas degradadas e de áreas onde esses serviços foram perdidos e que comprometem a vida e o patrimônio das pessoas. O professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da USP, coordenou os trabalhos sobre qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo, onde foi verificado que a poluição atmosférica se configura como um dos maiores problemas ambientais e também de saúde pública das cidades, em especial nos grandes centros urbanos, como aqui na região metropolitana de São Paulo e na reserva da biosfera como um todo. As árvores que reduzem a poluição do ar constituem um importante instrumento de gestão pública para as cidades. No âmbito deste capítulo, foram estudados 5 parques de São Paulo, que mostram que as suas áreas centrais possuem menos concentração de poluentes que as suas bordas, comprovando sua eficácia na redução de partículas. Verificou-se que o aumento ou a diminuição das áreas verdes urbanas pode determinar de forma significativa impactos positivos ou impactos negativos consideráveis na saúde pública, e que essa questão da urbanização urbana e das florestas urbanas precisa de fato... Alô? Precisa de fato ser contemplado nas políticas públicas para que a poluição atmosférica tenha um menor comprometimento para as nossas populações e comunidades. Na sequência, o pesquisador Edgar Fernando de Luca, do Instituto de Pesquisas Ambientais, coordenou o estudo que trata da fixação de carbono em superfície e redução de gases de efeito estufa na atmosfera, onde é apresentado que as mudanças climáticas globais constituem um risco sem precedentes de ameaça para a vida no planeta. E como as emissões paulistas de gases de efeito estufa equivalem a praticamente 1/4 do montante brasileiro, os serviços ecossistêmicos proporcionados pelos ecossistemas do Cinturão Verde Elaine, agora ficou mudo para você. Elaine, parece que o seu celular tá no mudo. Alô? Isso, voltou. Alô? Pode falar, você está de volta. Ok. O livro, ele traz uma série de informações, gráficos, é um material bastante ilustrado, de modo que ele se configura como a popularização do conhecimento, trazendo de uma forma acessível
conhecimentos científicos que possam ser, de fato, utilizados em políticas públicas, utilizados por tomadores de decisão. Oi, voltei? Sim. Alô? Oi, Elaine, voltou. Eu Pode acho que o seguir. seu fone de ouvido tá com mau contato, alguma coisa assim. Mas voltou. Ok. Então, o livro ele traz informações bastante acessíveis para que possam ser utilizadas para a elaboração de políticas públicas, para tomadores de decisão e para o público em geral. Dando continuidade, ainda sobre o capítulo de fixação de carbono, verificou-se que o estoque de carbono na vegetação da reserva da biosfera é aproximadamente de 450 milhões de toneladas de carbono equivalente. Essa quantidade corresponde a quase uma década de emissões provenientes de combustíveis fósseis gerados por todo o estado de São Paulo. A taxa de remoção atmosférica pelas florestas naturais em processo de regeneração ultrapassa 28 milhões de toneladas de carbono por ano, ou seja, 36% das emissões estaduais anuais. Esses dados evidenciam a importância da vegetação e dos povoamentos florestais do Cinturão Verde frente às mudanças climáticas globais. Em complemento a essa temática, o professor Augusto José Pereira Filho, do IAG da USP, ele tratou do tema regulação climática e mostrou as mudanças locais do clima ocorridas na reserva da biosfera, em especial na área urbanizada da cidade de São Paulo, com aumento de temperatura do ar em 2,1 graus centígrados, diminuição da umidade relativa em 7%, aumento das chuvas em quase 400 mililitros. Nos últimos anos, 65% dos eventos de enchentes foram causados por uma combinação entre ilhas de calor urbano e brisa do mar. Sinergicamente, devido às mudanças no microclima da reserva da biosfera, a população está mais exposta aos riscos ambientais advindos do desenvolvimento urbano. Alô? Ok? Tá com som, Elaine, pode falar. Alô, ok? Sim, pode falar, Elaine. Já caminhando para o final da apresentação, nós temos os serviços culturais folclorísticos, coordenado pela pesquisadora do IPA, Cristina Santiago, que trata da dimensão do folclore caipira, visto que os ecossistemas fornecem serviços culturais para comunidades tradicionais, expressos por rituais culturais folclóricos. Ao longo do tempo, os núcleos caipiras foram substituídos, reduzidos drasticamente devido ao processo de industrialização e urbanização, com vulnerabilidade dessa cultura em face da deficiência de políticas públicas, conforme demonstrado nos estudos de caso sobre a situação atual das comunidades tradicionais. A publicação também traz um capítulo sobre lazer e turismo, como uma reflexão sobre turismo, o ecoturismo, turismo rural e turismo de aventura, visto que os ecossistemas urbanos e periurbanos apresentam atrativos marcados por expressiva beleza cênica e pela biodiversidade, principalmente nas áreas especialmente protegidas e nas propriedades rurais distribuídas pelo território da Reserva da Biosfera. As áreas rurais da Reserva da Biosfera concentram 100 unidades de conservação e atrativos naturais em seus 78 municípios.
foram mapeados todos os atrativos naturais desses 78 municípios que integram o Cinturão Verde. Destacam-se neste território programas governamentais, como Trilhas de São Paulo e a inserção da RBCV no Mapa Turístico do Brasil 2017-2019, com 15 regiões turísticas que abrangem roteiros sobre aspectos naturais, históricos e gastronômicos de 67 municípios do Cinturão Verde. Por fim, no capítulo A Biodiversidade como Serviço Ecossistêmico de Suporte, coordenado pela pesquisadora Natália Ivanauskas, do Instituto de Pesquisas Ambientais, é mostrado que o Cinturão Verde abriga diferentes formações vegetais com alta diversidade biológica. Sua conservação é fundamental para que os demais serviços ecossistêmicos possam ser adequadamente promovidos pelo ambiente. No entanto, muitas espécies, tanto da flora como da fauna, estão ameaçadas de extinção, quer pela perda e degradação de seus habitats, quer pela sobreexploração ou introdução de espécies exóticas invasoras. Do total de espécies de vertebrados ameaçados de extinção no estado de São Paulo, as espécies da reserva da biosfera representam 38%, e no caso das espécies endêmicas, 68% são consideradas ameaçadas. A perda irreversível de espécies pode levar a impactos adversos em atividades econômicas, em função das alterações nos serviços prestados pela biodiversidade. Esta situação exige políticas integradas de conservação e uso racional dos sistemas naturais essenciais ao bem-estar humano. Os dados apresentados nesta publicação, além de se constituírem em um importante retrato do território, dos serviços ecossistêmicos dos quais a metrópole é dependente, fornece também subsídios para a implementação de políticas públicas diversas, em escalas variadas, incluindo pagamento por serviços ambientais, zoneamento e planejamento territorial, programas nos diversos municípios do Cinturão Verde, ações para restauração ecológica, subsídios para legislação em diversos níveis, atividades de educação ambiental, desenho urbano, planejamento territorial, entre outras ações de políticas públicas e políticas privadas que encontram nessa publicação, que tem 108 páginas, subsídios de valor inestimável para que possam se consolidar. A publicação está disponível também em sua versão digital. Basta jogar no Google Serviços Ecossistêmicos e Bem-Estar Humano na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde. Automaticamente, esse link ele já vai ser direcionado para baixar o livro. E eu gostaria aqui de agradecer de forma especial a organização do evento, que possibilitou essa apresentação, e a todos os autores e colaboradores que tornaram possível a publicação deste referencial para o alcance dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a implementação da nova agenda urbana, metas internacionais de mitigação climática, de conservação da biodiversidade, para este território que é de fundamental importância em escala global, regional e também local. Muito obrigada a todos e a todas. Parabéns, Elaine, muito boa a sua apresentação. Estamos ouvindo as palmas aí da galera do presencial. Obrigada. E, com certeza, agradeço a todos do Instituto de Pesquisas Ambientais e todos os demais envolvidos, porque é uma referência muito de peso, né, para os municípios da região metropolitana. E essa apresentação, Elaine, ela corrobora uma das conversas que a gente teve nos outros dias, que é a necessidade de compartilhar os conhecimentos científicos, que era um dos temas que a gente estava aqui comentando, também é um dos temas de grupos, né, que estão aí trocando aí interações, mas a importância do conhecimento científico para embasar e para fortalecer a tomada de ação de políticas públicas. Então, com certeza, essa é uma publicação que deve ser muito bem utilizada e divulgada.
Eu vou até, se você conseguir também, colocar no chat aqui o link para o pessoal. Ok. Eu só queria agora, antes de abrir a palavra, dar mais um oi para o pessoal que foi se identificando aqui. O Antônio Barros, que é de Gestão e Análise Ambiental da UFSCar e é estagiário da WWF Brasil. O Andrew Rudd, senhor Andrew Rudd, novamente da ONU Habitat, está aqui acompanhando o evento, bem-vindo novamente. A Yan Chun, que também participou aí nos outros dias da BHub, e também aqui não vi se identificaram, mas fui pegando quem está aqui online. A Helena e o Pedro Branco são da nossa equipe aqui de intérpretes, e o Odair Oliveira e também o Isaías. Eu tive a feliz ou não tão feliz informação assim, de que esse dia, por ser mais curto, ele não vai ter o break para o pessoal aí presencial. O pessoal que está online eu não sei, porque eu estou aqui tomando chazinho, chupando pastilha, enfim. Então, como a gente tem a previsão de acabar até as 4, vamos seguir agora na sequência direto, fazendo um breve resgate de qual que é o objetivo aqui do evento e dos grupos, né, dessa rodada de discussões em 3 dias. No primeiro dia, a gente estava fazendo uma discussão para cada grupo, lembrando, né, fazendo aqui uma retomada, quais são os grupos. Tem um de governança, um de cidades, que é esse, o de serviços ecossistêmicos, de áreas protegidas e o de ciência. E foram grupos, né, desenhados para serem pontos focais, né, de temas relevantes que a gente, e a organização, falando pela organização do evento, entenderam como importante, para um objetivo de curto, médio e longo prazo, mas pensando em curto prazo, com relação à possibilidade da gente conseguir construir planos ou projetos visando aí a próxima COP, com a previsão de ser em setembro. Então, o primeiro dia foi uma rodada de discussões visando quem somos, né, enquanto grupo, enquanto tema, e onde estamos, né, no momento. Aí ontem nossas discussões foram com base do para onde vamos, né? Quem somos e onde estamos. Então agora para onde vamos, no sentido de desejo, né? Também para onde gostaríamos de caminhar. E hoje, no último dia, é o como caminhar, o como avançar, né? Então pensando também com quem. Então acho que aqui a gente abre até uma possibilidade de manifestar. Se vocês imaginam quem estaria faltando nessas conversas, ou qual temática, qual grupo, né, que deveria também estar considerando algum tema a mais, alguma questão a mais, e compromissos que a gente pode seguir, de repente, tentando aí pensar até a próxima COP, para conseguir trazer aí, principalmente projetos e financiamento aí para ações como essas que a gente viu hoje nos 2 estudos de caso. Eu vou passar a palavra para quem já quiser se manifestar, e eu só queria também pegar um gancho que eu acho que o Sérgio Marçom já colocou aqui, do como avançar, que é pegar casos existentes, casos que têm qualidade, que têm eficiência, e transformá-los em escala, que geralmente eles não têm, né? Então, com certeza esse é um ponto de como avançar, né? De como fazer esses projetos ganhar escala. Eu acho que eu vi aí o Gabriel também, que está colaborando bastante aí com o grupo, que também é dos municípios, que também tem projetos, né? Todos que são de cidades, de gestões municipais, sabem como existem projetos importantes, e gostaria de provocar um pouco a discussão nesse sentido. É isso, vou passar a palavra. Obrigada. Rita, então eu vou passar a palavra para a Ingrid, que já levantou a mão, mas ela estava me mandando mensagem aqui também. Nós combinamos de que ela introduziria um vídeo que a gente vai mostrar para todos aqui. É um vídeo curto. Com licença. Perfeito, Sasha. Obrigada. Obrigado. I'm just going to share a short video
on a project that is funded by Swedbio, and we are implementing in Africa. It is about applying a human rights-based approach to ecosystem restoration, working with communities and resilience. In the Zoom room can hear us, but it's not playing on the speaker. Todo mundo está conseguindo ouvir do Zoom, mas não tá passando na caixa de som. Você pode tocar o áudio do Zoom na caixa de som, por favor? Tá vindo do microfone dela? Não. O som do Zoom está aberto. Está aberto, né? Nature and climate considerations are at the forefront of city decision making. How can responses to urbanization be strengthened to proactively plan for? Rita, você gostaria de fazer uma rodada de perguntas enquanto eu tento resolver esse problema técnico? Acho que podemos aproveitar esse tempo, sim. Então, retomando aquela fala que eu trouxe, né, do como podemos avançar, queria aproveitar aí a presença do pessoal que está aí no Consema, também o pessoal que está online, para poder trazer algumas manifestações. Passa a palavra. Acho que o Gabriel vai falar da oportunidade para Campinas.
Alô, 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 alô. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos. Eu não sei se eu preciso me apresentar de novo, sou o Gabriel Neves, do município de Campinas. E aí eu estou mesclando minha fala como município de Campinas, né, como meio ambiente, Departamento de Meio Ambiente, Secretaria de Meio Ambiente de Campinas, e também representando municípios, pelo menos da região metropolitana de Campinas, que é onde o projeto que a gente vem coordenando, o Reconecta RMC, tem esse escopo, mas também outros municípios, já tentando responder dos questionamentos da Rita, de quem deveria estar aqui, que eu venho falando desde o começo, é os municípios. Se a gente está num grupo de trabalho de cidades, hoje representamos Campinas, São Paulo, e a do Sul, que a Caxias do Sul também, que eu me lembro, mas a gente tem que tentar puxar cada vez mais os municípios de alguma maneira, se é por representações ou não, que eu estou tentando falar aqui como 20 municípios da região metropolitana, ou com mais gente participando de municípios, ou até mais associações, grupos que representam todos os municípios. Primeiro eu tenho uma pergunta para a Elaine, porque eu estava perguntando aqui. Sim. Não, de fato, concordo. Ainda mais na Semana de Meio Ambiente de todas as cidades, né? Como a diretora Ângela está vindo. Para a Elaine, eu queria perguntar, que é uma dúvida mesmo, eu tentei olhar no mapa se reserva da biosfera do cinturão da região metropolitana de São Paulo, ela está colada na RMC, na região metropolitana de Campinas ou não. Fiquei na dúvida no mapa, mas se tiver, nossa, a gente tem um mundo de oportunidades aí de tentar fazer os projetos que a gente vem trazendo na região metropolitana de Campinas junto com esse território. Aí, tentando trazer um pouquinho da fala do Sérgio, né, e com o Rodrigo a gente já conversou demais aqui desde esses últimos 3 dias, mas como potencializar essas conversas. Campinas, né, na figura minha e da Ângela, com a cidade de São Paulo, a gente vem descobrindo nesses últimos 3 dias que a gente tem 1 bilhão de projetos para trocar. Não é um ensinar o outro, para trocar. No começo eu estava achando que a gente ia só aprender com o município de São Paulo devido à quantidade de recursos. Isso não quer dizer que não tenha problemas, logicamente. Mas também a gente já está percebendo que a gente também tem alguns exemplos que a gente tem para trocar. E se só 2 cidades que estão a 100 quilômetros de distância só hoje conseguiu descobrir toda essa sinergia e essa possibilidade de troca, como que a gente faz no estado de São Paulo, com mais de 600 habitantes, e se pensar nas cidades, municípios e Brasil, América Latina e por aí vai. Então, os principais questionamentos meus é como a gente dá essas oportunidades. Se é através desses órgãos de representação, e aqui eu lembro da NAMA, e só da NAMA ou até dos comitês do PCJ, por exemplo, mas para além disso, porque eu sei que São Paulo participa da NAMA, por exemplo, e Campinas também. E só hoje a gente conseguiu descobrir essas coisas. Então, como que a gente faz para além desses órgãos, ou não sei, tentar resolver, tentar fortalecer essas associações e por aí vai. E aí, pensando no objetivo, né, a provocação da Rita de ontem fez eu pensar bastante. Então, às vezes eu falo como qualquer um dos municípios, mas às vezes eu falo como Campinas, porque eu tenho um monte de desejos de projetos que saiam para Campinas e região metropolitana de Campinas. Então, pensando nisso, a gente precisa de apoio para planejar ainda. O secretário Trani citou 7 cidades de São Paulo que já tem o plano local de ação climática, e Campinas é a 3ª cidade, a maior cidade do estado, e ainda não tem, por exemplo. Então, imagina as outras. Oi? Exato, mas imagina as outras 600 e tantas. Então, a gente precisa ainda
por mais que essa é a década da ação, a gente ainda precisa de apoio para planejar, não podemos esquecer disso. Mesmo porque uma das 7, por exemplo, planejou esse ano ainda, que foi Santos. Então, a gente ainda está planejando, por mais que a gente já está agindo. E se a gente já está agindo, a gente já tem ideias, possíveis soluções, possíveis caminhos, e a gente precisa de parcerias, cooperações para a elaboração de projetos. O meu maior exemplo, né, porque eu coordeno o programa de parques lineares, é que Campinas está avançou como, primeiro, uma ideia, primeiro um problema, puxando a fala de Caxias do Sul, que infelizmente eu esqueci o nome dela, mas já eu lembro, mas a gente teve um problema que é a falta, o déficit de áreas verdes com função social dentro da área Vanice. Isso, Vanice, obrigado. Dentro da área urbana da cidade. Tem um problema. A gente está tentando minimizar ou solucionar esse problema com a implantação de 49 trechos de parques lineares. A gente já tem uma ideia. A gente contratou com o nosso fundo ambiental, recurso próprio, um estudo de viabilidade com uma proposta, um projeto conceitual e um orçamento preliminar com diagnóstico. Agora, eu não estou conseguindo fazer o projeto executivo ou o projeto básico. Estou, em partes, contratando também com recurso próprio. Mas eu, como Campinas, eu como Secretaria do Meio Ambiente, preciso de apoio para a elaboração de projeto executivo. E eu vou chegar no momento que eu preciso de dinheiro para implantar. Se é com apoio para, internamente a prefeitura, a gente tentar achar esse recurso interno, ou se é através de um fundo, se é o Estado, se é a federação, se é outro fundo, ou o que for, eu preciso desse apoio. E quando eu falo eu preciso, eu estou usando o exemplo de Campinas, mas que tenho certeza que se replica a qualquer um dos municípios brasileiros. E depois, como a gente bem falou desde terça-feira, eu preciso medir isso, apoio para medir isso, de maneira com indicadores, com metodologias parecidas ou similares, iguais a outros municípios, para comparação, para que eu possa replicar tanto dentro da minha cidade, quanto para os outros municípios. Hoje, São Paulo tem uma experiência, ele mediu e ele vai conseguir, se tudo der certo, as nossas futuras conversas, passar essa metodologia, esses projetos e como medir e esses benefícios para que a gente consiga convencer e implantar dentro do município de Campinas, devidas às adequações necessárias para o nosso local. Como que eu faço isso com os nossos projetos e como qualquer um dos municípios e Caxias do Sul, com a experiência lá de arborização urbana, faz isso com os outros municípios também. Então, pensando, né, de maneira egoísta, porque eu só citei Campinas, mas que isso vale para qualquer tipo de projeto, para qualquer município, são essas principais questões. E é algo que a gente está trabalhando no programa Reconecta, que é da região metropolitana de Campinas, que é um pilar estratégico, é a comunicação e articulação. Os técnicos que são responsáveis pelos programas e ações e os projetos, eles precisam saber se comunicar e se articular com todos os níveis. A Jussara nem gostava, né, da divisão de níveis, né, pelo que ela falou ontem, mas eu vou manter ela para a gente não se perder. Entre os níveis federativos, município, estado, entre setores, a sociedade civil, o setor privado, internamente as prefeituras, entre os departamentos. Eu preciso saber falar com cada um deles entender como eu vou convencer eles através de indicadores, mas também falar com eles no modo que eles entendam, e isso vai para vereador, vai para prefeito, secretário, população local, setor privado, imobiliário e afins. Então, resumindo, eu preciso de apoio para tudo isso. Rita. Obrigada, Gabriel. Pode passar a palavra, mas só vou comentar, Gabriel, que também tem um comentário aqui do Abílio no online, que eu não sei se ele está se referindo ao Reconecta, mas ele comentou assim, se este tema, é uma pergunta, se este tema está contemplado de alguma forma no plano diretor de Campinas ou da região metropolitana de Campinas, ou dos planejamentos territoriais do município.
Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ângela Guiral, também trabalho na Prefeitura de Campinas, junto com o Gabriel. A gente veio em peso aqui, não muitos, mas já bem representando. E aí, assim, essa questão acho que do planejamento, dos instrumentos normativos em que a gente já traz essas diretrizes, tanto dos parques lineares quanto da região metropolitana de Campinas, estão, sim, em alguns instrumentos. Então, primeiro, a importância e o porquê que a gente propôs os 49 trechos de parques lineares, ele vem de um estudo dentro do Plano do Verde, que contemplou não só o Plano da Mata Atlântica, mas também as outras áreas verdes que a gente chamou, né, Campinas de áreas verdes com uso mais social. Então, a partir de um diagnóstico de áreas em que a gente tinha ausência desses espaços para a população, a gente entendeu que deveria implantar aí alguns parques, buscando a recuperação das áreas de APP e vinculando aí alguns equipamentos de infraestrutura de uso social, parquinho, mobilidade ativa, quadra, enfim, o que aquela área precisar. Então, primeiro vem nesse plano específico de áreas verdes. Esse plano ele traz e desenha um sistema de áreas verdes de conservação, o SAV e o C, que a gente chama, que entrou depois, então isso em 2016. Em 2018, ele entra dentro do plano diretor e se consolida como um dos eixos estruturantes do ordenamento territorial da cidade. Então, junto com mobilidade, com os polos os polos importantes para a cidade, a gente tem um setor que é específico, né, um eixo específico ambiental, que tem lá, contempla os parques, unidades de conservação, as áreas de APP, reserva legal, então todos esses elementos que para a gente são importantes, eles competem junto com outros mais urbanos para a gente desenhar a cidade. Então, acho que esses são os dois principais instrumentos, né? E na região metropolitana, o programa, né, o Reconecta, que tem toda a área de conectividade que passa pelas 20 cidades, ele hoje está dentro de um plano, né, de implementação publicado ano passado, dentro de um termo de cooperação técnica assinado pelas 20 cidades e também assinado pela Agência Metropolitana de Campinas, vinculado ao Governo do Estado de São Paulo, e agora está dentro ainda o PDUI, que é o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana, não está finalizado, mas até o momento, ele está aí próximo de chegar, acho que nas audiências finais, entrou todo esse detalhamento da área de conectividade como um zoneamento ambiental dentro do PDUI. Então, aí sim, a gente entende que vai ser o principal instrumento que vai efetivar para todas as cidades que eles têm que traduzir essa área de conectividade posteriormente nos seus planos diretores também. Então, acho que é onde a gente consegue amarrar do ponto de planejamento e instrumentos normativos, acho que a gente já avançou bastante, né? Está quase lá. Acho que agora fica mais o registro da fala do Gabriel mesmo. Então, esse caminho a gente percorreu, agora é como a gente efetiva daqui para frente, né? Acho que é isso. A gente como Campinas, né? É isso. Deixa Rodrigo Ravena, de São Paulo. Só complementando, eu acho que a gente está... O que é interessante de toda essa conversa é que os municípios estão muito alinhados em termos de projetos gerais, quer dizer, todo mundo fez uma parte, ou quase toda a parte de planejamento da ocupação territorial do seu município, por maior ou menor que seja. Talvez alguns municípios não tenham um instrumento no papel ainda, mas tem pelo menos a ideia do que pretende. Então, São Paulo e Campinas estão muito parecidos, muito iguais em termos de organização dos projetos. Só que a gente precisa, e aí aqui só validando também, a pessoa acabou de falar, a gente tem que trocar, a gente não sabe tudo. Então, eu estou pedindo para Campinas uns exemplos de pagamento por serviços ambientais que a gente não olhou aqui em São Paulo. Eu estou fazendo também, mas é um pouco diferente. E a ideia deles complementa o que a gente está fazendo. Então, eu acho que onde a gente pretende estar? A gente pretende estar num lugar em que esses projetos estejam disponíveis para troca e complementação. Porque o problema, como o Sérgio falou, é assim, projetos que tenham escalabilidade. Se a gente tiver um banco de projetos que façam sentido, independe do tamanho da cidade, né? Ele é replicável dentro da realidade daquele município e considerando as disponibilidades financeiras de maior ou menor necessidade de capacitação técnica ou auxílio técnico exterior, quer dizer, se a gente precisa, São Paulo precisa.
Imagina um município muito menor. Então, um dos takeouts, isso acabou de me sair da fala do Gabriel. Quer dizer, assim, ter um banco de projetos, ou que não sejam efetivamente projetos executivos, mas que sejam ideias ou que sejam planos implementados, ao menos em parte, pagamento de serviços ambientais, polos ecoturísticos, implantação de corredores, intervenção numa macro-região com vários municípios. Eu, de verdade, fiquei repito, uma inveja danada desse plano. Eu queria um plano desse para a Grande São Paulo, queria mesmo. Faria toda a diferença, e como o Sérgio está falando aqui, é um bruto de um desafio, mas o exemplo de você estando num banco comum de troca facilitaria muito, porque vocês já percorreram, a gente já percorreu um caminho, vocês já percorreram outro, isso estando disponível para todos, facilitaria bem a vida de todo mundo, e aí a gente começa a falar a mesma língua. E para falar de verdade a mesma língua, tem que ter um indicador único que possa ser comparado. Não adianta falar, São Paulo é nota 63 e Campinas é nota 92. Do quê? Se a gente usa índices diferentes, se a gente usa indicadores diferentes, se a gente parte de parâmetros diferentes. E a gente não é diferente. Pode ser que eu tenha um pouco menos de bicho do que você tem, um pouco mais de árvore do que você tem, eu tenho o rio mais poluído sem ter o rio menos poluído, se tem mais corredor, eu tenho mais árvore na rua, mas a gente está tudo no mesmo lugar, né? Então a gente tem que caminhar para isso, essa é a minha colocação. Obrigada, pessoal. A Elaine, eu acho que fizeram uma pergunta para a Elaine, ela está com a mão levantada aqui. Pode falar, Elaine. Respondendo a questão da territorial, onde o estudo abrange Campinas ou não, o Gabriel fez a pergunta, né, Gabriel? A reserva da biosfera, ela abrange integralmente a região metropolitana de São Paulo, quase a totalidade da região metropolitana da Baixada Santista e parcialmente as regiões metropolitanas de Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, São José dos Campos e região administrativa de Registro. A reserva ela é segmentada em regiões e eu acredito que a região mais próxima de vocês é a região noroeste, que abarca Araçariguama, Barueri, Cabreúva, Caieiras, Cajamar, Campo Limpo Paulista, Carapicuíba, Francisco Morato, Canto da Rocha, Itapevi, Jandira, Jundiaí, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e Várzea Paulista. Mas a gente está do ladinho, né? Então, a região metropolitana de Campinas como um todo, a reserva não abrange, mas a gente está do lado e, em termos de informação, o livro ele traz dados, conceitos gerais, que você aplica independente de estar no cinturão verde ou não. Então, esse é uma das grandes possibilidades de aplicação das informações do livro, que segmentado por serviço, ele faz uma reflexão do estado desse serviço, de políticas públicas em outras regiões e de possibilidades de desenvolvimento para a sua região, mesmo não estando no cinturão verde. Eu acho que as informações são bastante válidas e você tem um conhecimento bastante bem consolidado para você estar trabalhando e utilizando. Obrigada, Elaine. Bom, parece que o vídeo da Ingrid ficou pronto, Sasha, se você conseguir passar. Nature provides an abundance of free services, making it crucial to a city's economy and the health and well-being of its people. But how can we ensure that nature and climate considerations are at the forefront of city decision-making? How can responses to urbanization be strengthened to proactively plan for
and with nature, without sacrificing traditional values and indigenous knowledge systems. How can we better unpack the economic benefits of expanding natural assets in urban areas to strengthen access to financing for nature-based solutions? How do we ensure implementation supports justice and equity in climate change and biodiversity policy and actions? These are the questions that define the newest phase of the UNA program, where words such as governance, planning, financing, resilience, nature, human rights-based approach, and climate are central. Launched in 2014, the latest phase of UNA will see implementation spanning over a full decade across 10 cities in 8 African countries. The results and impact to date are as dynamic, far-reaching, and layered as the program itself. Processes, policies, institutional systems, and mindsets have shifted. Champions for change have been created. The program has cultivated innovation through experimentation and has developed and implemented African-grown solutions for the world. Cities have benefited from capacity building, facilitating multi-level and multi-actor dialogue, knowledge co-creation, mainstreaming nature into urban planning and decision-making, and the localization of international sustainability agendas through concrete action. But let's look forward. This latest phase uses an African-centered human rights-based approach to shift toward sustainable development and interconnectedness with natural systems. For the first time, opportunities for socioeconomic reforms prioritizing nature are being interrogated. Cities will be supported in understanding their current and future climate risks, baseline natural assets, and socioeconomic landscape. This knowledge is being co-created through a whole-of-society approach, fostering the co-design and implementation of nature-based resilience approaches that tackle the nexus of vulnerabilities. These approaches include investment cases, policy reviews, and climate and biodiversity action plans. The program continues to build evidence through real-world examples of how to unlock transformational actions, including nature-based solutions. The lessons and successes of UNA resilience can then be scaled to other cities, both within the region and across the globe. Bem legal o vídeo, parabéns. Bom, a gente está finalizando aqui, já são quase 4h10, e queria avisar a todos que tanto o pessoal que está online quanto quem está presencial... Perdão, aqui é Kátia, eu só queria fazer um último comentário antes da gente fechar a mesa, posso fazer? Pode falar, Kátia, só se apresente, por favor. Perfeito. Rita e todos e todas, boa tarde. Eu sou Kátia Fenives, eu sou da Agência Francesa de Desenvolvimento. Eu não tive a oportunidade de acompanhar todos os dias da discussão, eu estive um pouquinho em cada grupo, né, não deu para me dividir, mas de qualquer maneira essa é uma discussão que eu conheço um pouco melhor, então eu vou dar um pouco meus 2 centavos aqui para finalizar. Acho que primeiro só ressoar uma das coisas que o Gabriel falou, que eu acho que é interessante, um elemento que nem sempre a gente traz para as discussões de uma maneira muito clara, mas é a questão de que a gente não pode pensar em ser tão etapista, né? As coisas convivem e elas se desenvolvem ao mesmo tempo. Então, sim, de fato, a gente está na década da implementação, mas isso não significa que a gente já planejou tudo. E isso não significa que já não tenham coisas planejadas e que estejam sendo implementadas. Então, essa convivência dos vários momentos, né, dos diferentes projetos, né, faz parte do jogo e a gente tem que ser inteligente o suficiente para retroalimentar aquilo que a gente
gente não tinha planejado, mas foi adiante e implementou, enfim, sofisticar o processo de uma maneira que ele se torne cada vez mais adequado. Acho que essa é uma mensagem interessante. E aí, o outro ponto, que é em relação ao que o Rodrigo falou, sobre a criação, que eu acho que é uma proposta que, de repente, a gente poderia levar adiante desse grupo, e algo que é relativamente factível, eu acho, da gente levar adiante, é essa questão de organizar essas informações numa base de dados, num repositório de projetos que tenham uma parametragem geral e, obviamente, isso vai ser depois interpretado por cada contexto, adaptado para o seu contexto, mas aonde aí, a minha opinião, eu acho que deveria estar esse repositório exatamente nas redes. A gente fortaleceu aí esses últimos dias, né, dos diálogos, dizendo a importância da gente trazer todos os atores, etc. As redes, às vezes, têm um recorte setorial, mas elas são capazes de fazer essa mobilização e de trazer todos nós. E aonde a gente pode começar a criar referência para que todos os atores comecem a consultar esses espaços e tal. Então, aqui a gente tem ICLEI, a gente tem a ANAMA, etc. Talvez fazer essa provocação de volta, porque acho que eles têm os meios, né? E é isso, meios de implementação. Não conheço, talvez, se essa expressão utilizada na Convenção da Diversidade Biológica, mas no Acordo de Clima, quando a gente fala de meios de implementação, todo mundo levanta a mão para finanças. Mas a verdade é que a gente também precisa desenvolver capacidade, transferir tecnologia e, por fim, essa parte toda da comunicação que a gente veio falando. Então, tem uma série de outras coisas que viabilizam e não necessariamente é recurso. A gente precisa construir os caminhos para o recurso chegar. Hoje, no almoço, estávamos lá discutindo o FEIDRO, mas eu não consigo usar o recurso, é complexo, enfim, tem algumas dificuldades aqui e ali de certos fundos, certos mecanismos que não são tão transferíveis e a gente precisa encontrar. A única maneira da gente encontrar essa referência é quem já fez aprender, os novos aprenderem de quem já fez. Eu acho que só para dar esse recado final aí, vamos tentar fazer ao menos essa plataforma, esse banco de dados, esse repositório sair do papel. Obrigada, Kátia. A gente está empolgado, precisava de mais tempo, né? Mas infelizmente a gente está com pouquíssimo tempo agora. Ainda o Fernando pediu 1 minutinho só, que está aqui nos acompanhando no online, para fazer uma última fala também. Depois eu encerro um pouquinho com a programação e os agradecimentos. Pode falar, Fernando. Muito obrigado. Sem querer delongar, agradeço a presença, né, a possibilidade de estar presente aqui, reforçando o que a Kátia comentou. Até eu já a comunico, entrarei em contato, viu, Kátia? Porque temos boas ideias, estamos procurando popularizar boas, excelentes ideias da academia, transferindo para o poder público, para as equipes técnicas, e muitas vezes não sabemos o caminho do fomento. Claro, existem os fomentos aí das instituições de fomento, CAPES, CNPq, FAPESP, porém existem outras possibilidades que esse nosso evento aqui está elucidando, né, transparecendo para todos nós. Então é isso, eu só tenho desejo, né, que talvez até isso possa ser comentado na sala final agora, que alguns encaminhamentos, mais alguns encaminhamentos possam ser dados, como essa questão do dar as mãos, né, municípios maiores auxiliando de verdade, né, nessa era da informação, os municípios menores, que muitas vezes são precários na teoria e na prática, né, em relação a toda a questão ambiental. E também outros encaminhamentos em relação a cada vez mais esses caminhos de fomentos para quem tem projetos, para quem tem boas ideias, sejam um pouco mais esclarecidos e um pouco mais facilitados, né, através de todos os passos que a gente conseguiu compreender nos 3 dias de evento, tá bom? Muito obrigado aí, pessoal. E mesmo longe, estamos juntos aí. Obrigada, Fernando. Então, pessoal, o mais importante agora, para todos ficarem sabendo, a gente tem essa sala de encerramento, essa sessão de encerramento, que vai começar agora às 4h30, vai começar com a fala do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, mas tem bastante pessoas aí para fazer também falas finais, queria que todos acompanhassem. E não mais que isso, queria agradecer bastante a participação de todos vocês. Eu vou falar alguns nomes, porque eu acho que vale a pena. Fomos um grupo pequenininho, né? Não sei se foi como foi nos outros, mas foi bem seleto e tivemos convidados bem ilustres também.
Então, queria agradecer desde o pessoal que acompanhou a gente, a Vanise, a Jennifer, da UbHub, o Fernando Bezerra, que foi secretário executivo de Meio Ambiente do Estado do Ceará, o Rodrigo Ravena está aí também no presencial, acompanhou bastante a gente, o Gabriel e a equipe toda aí de Campinas, que também acompanhou, o Fernando Periotto, que acabou de falar, da UFSCar, a Yan Chun, da UbHub, está por aí também acompanhando a gente, e todo o pessoal que acompanhou, que foi os convidados, né, que trouxeram falas importantes, a Ingrid, o prefeito Axel, né, de Niterói, também o pessoal, a Jussara, o pessoal da ONU Habitat, o Alain, o senhor Alain e o senhor Andrew, o Sérgio Marçom, que está por aí, né, Sérgio e a Elane. Então, falei muito rapidamente, mas queria nominar aí quantos mais eu pudesse, porque com certeza foi um grupo muito legal de se trabalhar nesses 3 dias. Agradecer, por último, o pessoal aí do staff, os intérpretes e os moderadores, e a todos, e obrigado aí pela paciência também da minha voz, queria estar com uma voz melhor aí para trabalhar com vocês, mas desejo a todos um bom encerramento aí para quem for acompanhar. Muito obrigada. Eu